Seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou o Will e hoje vamos contar histórias assombradas sobre lobisomem, mula sem cabeça, caipora, entre outras histórias. Já deixe seu like e se inscreve no canal. Senão, na lua cheia, o lobisomem vai vir puxar o seu pé durante a madrugada. Em uma região remota da floresta amazônica, onde os sons da natureza ecoavam entre as árvores imponentes, havia uma antiga lenda que fazia os corações dos moradores gelarem de terror. A lenda da caipora. Diziam que essa entidade ancestral protegia as florestas e punia aqueles que ousavam desrespeitar a natureza. Certo dia, um grupo de caçadores invadiu a floresta, ignorando os avisos dos nativos e desafiando a ira da caipora. Entre eles estava Miguel, um homem destemido, obcecado em capturar as raras criaturas selvagens da região para vendê-las no mercado negro. À medida que o sol se punha e a escuridão envolvia a floresta, os caçadores se aventuraram mais fundo, seus passos ecoando como sussurros perturbadores entre as árvores. De repente, um silêncio sinistro se abateu sobre o grupo, interrompendo suas conversas nervosas. Foi então que eles viram uma figura distorcida, emergindo das sombras, com olhos brilhantes e um sorriso malévolo. Era a caipora, manifestando-se em toda a sua terrível glória. Um arrepio de pavor percorreu a espinha dos caçadores, enquanto eles se viram presos na floresta, encurralados pela ira da entidade protetora. Um por um, os caçadores começaram a desaparecer, arrastados para as profundezas da floresta pela mão invisível da caipora. Gritos de terror ecoavam pelas árvores, perdidos na escuridão da noite. Miguel, apavorado, tentou fugir, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor, como se as próprias árvores estivessem conspirando contra ele. Finalmente, exausto e aterrorizado, Miguel caiu de joelhos diante da caipora, implorando por misericórdia. Mas a entidade não conhecia piedade para aqueles que desafiavam a ordem natural das coisas. Com um rugido ensurdecedor, a floresta se sacudiu, engolindo Miguel em suas entranhas escuras. Nunca mais se ouviu falar dos caçadores que desafiaram a caipora naquela noite fatídica. Seus destinos permaneceram um mistério, mas a lenda da entidade protetora das florestas se fortaleceu, servindo como um lembrete sombrio para aqueles que ousam perturbar a harmonia delicada entre homem e natureza. Conto 2. A Noite do Lobisomem. Em uma pequena vila isolada no meio da floresta, rumores de uma criatura terrível assombravam os moradores há gerações. Dizia-se que nas noites de lua cheia, um lobisomem percorria as sombras, aterrorizando quem cruzasse seu caminho. A história começa com um jovem corajoso chamado Marcos, determinado a desvendar o mistério por trás das lendas. Apesar dos avisos dos mais velhos, ele decide investigar a fundo o que realmente acontece nas noites de lua cheia. Em uma dessas noites, enquanto a lua brilhava intensamente no céu, Marcos se embrenha na floresta, armado apenas com sua lanterna e coragem. À medida que avança, os ruídos da noite se tornam mais sinistros, e uma sensação de medo o envolve. De repente, ele se depara com algo que faz seu coração gelar. Os olhos brilhantes de uma criatura enorme, metade homem
metade lobo. É o lobisomem, pronto para atacar. Com agilidade e astúcia, Marcos luta pela sua vida, usando todos os recursos à sua disposição. Porém, a criatura é poderosa e implacável, parecendo indestrutível. Justo quando parece que tudo está perdido, Marcos tem uma ideia ousada. Ele lembra de uma antiga lenda sobre um amuleto capaz de selar o poder do lobisomem. Determinado, ele corre em direção à vila, onde acredita que o amuleto está escondido. Com o amuleto em mãos, Marcos volta à floresta, enfrentando o lobisomem mais uma vez. Com um movimento rápido, ele consegue prender o amuleto ao redor do pescoço da criatura. Para a surpresa de todos, o lobisomem se transforma em um homem, revelando-se como o guardião da floresta, amaldiçoado há séculos. Liberto da maldição, ele agradece a Marcos por sua coragem e determinação. A partir daquele dia, a vila e a floresta conhecem a paz, e Marcos se torna um herói, lembrado por ter desvendado o mistério do lobisomem e trazido a harmonia de volta ao seu lar. História de número 3. Em uma pequena vila, encravada entre densas florestas, havia um segredo, guardado há gerações. Contavam os anciãos que, nas noites de lua cheia, uma criatura horrenda percorria os arredores, assombrando os corações dos moradores. Diziam que era um lobisomem. Uma entidade maldita destinada a vagar entre as sombras, sedenta por sangue. Entre os habitantes da vila havia um jovem chamado Lucas. Ele sempre foi fascinado pelas histórias sobre o lobisomem. E desafiando o bom senso, decidiu investigar o mistério por conta própria. Na próxima noite de lua cheia, enquanto todos se recolhiam em suas casas, Lucas adentrou a escuridão da floresta, determinado a descobrir a verdade. À medida que a lua alcançava o seu ápice no céu noturno, um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Uma sombra se movia entre as árvores, ágil e feroz. Seu coração disparou enquanto ele se escondeu atrás de um tronco, observando a criatura se aproximar. Para sua surpresa, quando a luz da lua banhou completamente a clareira, ele viu não um monstro, mas um homem. Um homem com olhos selvagens e pelagem escura cobrindo seu corpo. Era como se a linha entre homem e besta estivesse borrada naquela figura misteriosa. Lucas não podia acreditar no que via. Ele reconheceu o homem como sendo André, um caçador respeitado da vila. Horrorizado e intrigado, Lucas assistiu enquanto André lutava contra sua transformação. Uma batalha entre sua humanidade e a besta que clamava por liberdade. Em um instante de clareza, André olhou nos olhos de Lucas, suplicando por ajuda. Sem hesitar, Lucas se aproximou, estendendo a mão para o homem aflito. Com um último esforço de vontade, André se agarrou à humanidade que restava dentro dele. E a pelagem escura começou a desaparecer, revelando novamente o caçador. Ao amanhecer, Lucas ajudou André de volta à vila, mantendo seu segredo guardado. Com o passar dos dias, eles se tornaram amigos, compartilhando o fardo do segredo e a esperança de que juntos pudessem controlar a besta interior de André. E assim a lenda do lobisomem naquela vila ganhou um novo capítulo, um conto de amizade, coragem e redenção, que ecoaria através das gerações, lembrando a todos que, mesmo nas noites mais sombrias, a luz da humanidade pode prevalecer. Próxima história. Em uma pequena vila no interior do Paraná, cercada por densas florestas e campos vastos, os moradores viviam em constante temor da misteriosa mula sem cabeça.
Segundo a lenda local, a mula era o espírito de uma mulher que cometeu pecados graves e foi amaldiçoada a vagar eternamente, sem descanso, com o fogo saindo de seu pescoço decepado. A história começou há décadas, quando uma jovem bela e arrogante desafiou as normas da sociedade conservadora da vila, envolvendo-se em relacionamentos proibidos e ignorando os avisos dos mais velhos. Em uma noite fatídica, ela foi flagrada em um ato de traição. E a punição foi severa. Foi condenada à execução por decapitação. Antes de sua morte, a mulher amaldiçoou aqueles que a condenaram, jurando retornar para assombrar a vila e todos os que cruzassem seu caminho. E assim, após sua morte trágica, a lenda da mula sem cabeça nasceu. Desde então, relatos de avistamentos da criatura macabra se multiplicaram, principalmente em noites escuras e tempestuosas. As testemunhas descreviam uma mula negra sem cabeça, com fogo saindo do pescoço, correndo descontroladamente pelos campos e estradas. Os moradores aprenderam a evitar certas áreas da vila durante a noite, especialmente aquelas onde a mula era avistada com mais frequência. Aqueles que ousavam desafiar a superstição acabavam pagando um preço terrível, desaparecendo misteriosamente ou sendo encontrados mortos, seus corpos mutilados e marcados pelo fogo da maldição. Mesmo com o passar das gerações, a lenda da mula sem cabeça continuava a assombrar a vila, mantendo viva a chama do medo e da superstição entre seus habitantes, que sempre se lembravam de olhar por cima dos ombros nas noites escuras, com o coração cheio de apreensão pelo encontro iminente com a terrível criatura do além. Essas foram as histórias de hoje. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Essas histórias foram geradas pelo chat GPT, tá? Elas não são relatos oficiais e também não são contos que eu escrevi, foram geradas por inteligência artificial, mas estão aqui, né? Histórias assombradas